primeiro o TRT 6, TRT Pernambuco, certo? Vocês estão vendo a tela aí, Banco FCC, padrão, edital já está publicado, inscrições de 4 do 11 a 29 do 11, provas no dia 16 do 2, ou seja, 2 meses depois do TRE. E aí, depois do TRE, gente, o que que vai ser importante vocês fazerem aqui depois, pensando nesses TRTs? Pegar a sua nota no TRE e olhar lá, pô, direito constitucional, administrativo, sabe, essas matérias comuns. Qual que foi o seu desenvolvimento? Dá para cortar um tempo de estudo aqui para a gente jogar mais energia em direito do trabalho, processo do trabalho, aí a gente consegue fazer um ajuste naquelas matérias que você não estudou tanto, dependendo do seu cargo, você vai priorizar aquelas matérias diferentes em 2 meses, e depois você vai ter mais um mês na prática até o TRT Mato Grosso do Sul, tá? Que vai ser no dia 9 de março. Remuneração, mais de 10 mil para técnico, mais de 16, só cadastro reserva. Só que o número que importa é esse, né, gente? Tem um potencial grande de nomeação. Se você olhar, pô, eles chamaram 181 técnicos e 34 analistas da área judiciária, né? Pensando ali no Nordeste, é um dos grandes TRTs, chama bastante. E aqui, quando eu olho para esses números, eu me lembro, né, que como o TRT2 é gigante, gente, porque no último concurso, né, que está rolando agora, até na verdade, o TRT2 já chamou mais de 1.500 técnicos, mais de 400 analistas. Vocês têm noção disso? Inclusive, ó, isso daqui, eu estou citando isso para te animar, porque faz muito sentido você utilizar esses concursos para garantir sua aprovação, sua nomeação, beleza, mas para garantir ainda mais uma aprovação no TRT2, porque o edital vai ser o mesmo, gente. E esse daqui é o grande padrão, tá? O edital do TRT Pernambuco. Se você está pronto para isso, você está pronto para todos os TRTs. Tem redação no padrão Enem, eu coloquei isso para lembrar que é aquela redação aberta, não é com base nos conhecimentos específicos, então torna mais importante ainda a participação de vocês do VIP nas mentorias com o Daniel Vícola. E no plano emergencial, aqui a partir do edital, nós temos 109 dias, já está tudo liberado para você dentro do cronograma de reta final. Hoje a gente tem pouco tempo, né, se você analisar, 109 dias. Eu recomendo que vocês priorizem o estudo por questões, principalmente se você está abaixo de 80% e não está evoluindo. Se você está acima, você já sabe o que está fazendo, você continua com o mesmo planejamento, porque está funcionando, certo? E aí, na dúvida, sempre dá uma olhadinha no curso de técnicas em vídeo, no módulo em que eu mostro lá a parte de reta final. Fica dentro da parte de estratégias e tem um módulo de reta final lá. Eu recomendo que você siga com esse passo a passo. Técnico, gente, prova objetiva. Tem redação, então você vai colocar isso daqui pelo menos uma vez na semana. Eu recomendo que você estude redação, siga com as mentorias, pratique, faça o envio da sua redação, pelo menos uma redação por mês ali, né, que é o que você tem direito para o Daniel corrigir. Eu tenho certeza que você vai chegar bem. E é importante notar, gente, que ele veio um pouquinho fora na questão do peso. Ele veio com peso 2. A maioria tem vindo com peso 3. Mas aqui tá tudo mastigadinho para você a relevância, e o único ponto de atenção mesmo que eu faço, cara, aqui é direitos humanos, tá? Porque raciocínio lógico é o grande padrão, né? Português e raciocínio lógico de matérias básicas, ele veio com informática também. Não é o padrão dos últimos TRTs, mas não é nenhuma novidade para todo mundo que está aqui, eu acredito, tá? E veio bem dentro do padrão mesmo, se você olhar, tirando direitos humanos e até uma nuance aqui de informática, ele está dentro do padrão. Então, para você que já estava estudando no pré-digital, está muito simples. Na prática, gente, conhecimentos gerais, 33%, e peso 2 aqui em específico, 66%. Só que 83% é aquela parte específica, porque, sinceramente, né, legislação e direitos humanos, ele está dentro de conhecimentos básicos, mas é conhecimento específico a partir de direito, tá? Conhecimentos gerais, engenharia reversa, tudo que a gente sempre conversa aqui e tal, essa parte eu vou ser mais dinâmico. E, na verdade, aqui, gente, ó, eu nem vou entrar nos detalhes, sabe, do que você vai colocar nos fios, porque a gente vai liberar essas ferramentas para vocês, e eu quero mais tratar aqui dos fundamentos. Tá, isso daqui vai servir já para o TRT Pernambuco e também para o TRT Mato Grosso do Sul. Quais são os elementos que a gente tem que trabalhar? Porque, na minha visão, gente, nesse momento, os fundamentos são mais importantes do que o link só para você colocar. Nós temos como elementos aqui a área de tribunais, especificamente tribunais do trabalho, e a banca FCC. Então, nós vamos trabalhar principalmente com esses elementos e também até com um nível superior e com o cargo. Por exemplo, você vai estudar só para analista judiciário da área judiciária, vai priorizar esse cargo. Primeiro, você vai fazer as questões da FCC na área de tribunais para analista judiciário da área judiciária. Quando são matérias comuns para todos os tribunais, constitucional, administrativo, você pode fazer os últimos concursos de TRFs, de TRTs também, porque a característica é a mesma. Direito do trabalho, processo do trabalho, você vai priorizar, claro, os TRTs, porque são os TRTs que tem, na verdade. E você não vai fazer questão de magistratura, porque pensando em tribunais para servidores, a gente tem um número tão grande de questões que vai ser um grande tiro no pé você estudar com questões da magistratura, porque é uma lógica diferente. Priorize o estudo das questões para servidores, principalmente primeiro fazendo para o seu cargo, você escolheu técnico, faz primeiro de técnico. E lembre-se que aqui a gente pode ter uma confusão nos filtros, porque a maioria dos concursos anteriores eram de nível médio para técnico. Então,
O ideal é você sempre dar uma olhadinha nisso, porque aí depende da plataforma que você usa. Por exemplo, se você colocar lá nível médio na área de tribunais e colocar, né, TRT, selecionar todos os TRTs, você vai conseguir as provas anteriores dos TRTs para técnico, só que você vai eliminar algumas provas recentes que são de nível superior. Então ficou uma bagunça, você tem que prestar atenção em relação a isso, mas priorize esses fundamentos. E assim, ó, na FCC, gente, quando a gente pensa em tribunais, na prática, olha o que eu levantei aqui, né? Vou falar só, não vou colocar na tela. Pensando na FCC, nós temos 55.840 questões de tribunais, gente. Não tem que pesquisar, na minha visão, fora da FCC. A não ser em direitos humanos, sabe? Aquelas matérias que nós não temos tantas questões. Para servidores, é uma novidade, a maioria não pede. Então, nesse momento aí, você tem que priorizar o estudo dos materiais enxutos e pode abrir o leque um pouquinho nesses pontos. E, claro, você que já fez milhares e milhares de questões, dependendo, você pode estourar a banca. Você pode passar da banca, tá? Isso daqui na FCC é mais difícil, porque o volume é muito grande, a FCC domina os concursos de tribunais, e aí você vai para as outras bancas grandes, FGV mesmo, né, que tem um perfil mais parecido das grandes, acho, com a FCC, CESP, Sebrasp, não tem problema, porque nos conhecimentos específicos, isso daqui é o fundamento mais importante também, gente. Entendam. Matérias básicas, português, informática, matemática, eu não me canso de repetir isso. A banca que domina, o órgão não quer nem saber o que está acontecendo. O desembargador lá, ele não tem nem competência, na verdade, para determinar o que vai acontecer na prova de português, mas na parte de direito ele tem. E isso daqui o órgão se impõe, sabe? A banca já fica de olho nisso no perfil de cobrança, por isso que a gente tem esse padrão meio que homogêneo, independentemente da banca. Agora, nas matérias básicas, você vai se jogar só na banca. Então, português, matemática, raciocínio lógico matemático e informática, você vai estudar só com base na FCC para o TRT 6, para o TRT 24, matérias básicas, português e raciocínio lógico matemático, só com Onde base que na levanta a FGV, para mão você aqui? se adaptar. Quem quiser levantar a mão pode clicar no reagir, tá bom? Deu para entender essa parte dos filtros, gente? Porque se eu ficar mostrando aqui em detalhes na tela, os elementos, acho que não faz muito sentido. A gente já vai liberar para vocês dentro do curso, claro, o filtro que você clica e já aparecem todas as questões. E na FGV, já estou adiantando aqui a conversa, que vai ser a mesma coisa. A gente vai trocar a FCC pela FGV, e aí, é claro, dentro de tribunais a gente tem um número um pouco mais limitado de questões. Depois que você estourar esse número da FGV, e aí eu mostro rapidamente aqui o número que nós temos da FGV, você já abre diretamente para a FCC e vai ser bem tranquilo, porque nós temos muitas questões na prática de todas as matérias. A não ser, lembrando sempre, né, aquela parte de legislação institucional, legislação específica do órgão. Isso daqui a gente nunca tem um volume grande de questões, então você tem que comer com farofa o material enxuto, que é a melhor coisa que a gente pode fazer. E direitos humanos também tem essa característica de ser uma novidade, e direitos humanos tomem cuidado, porque tem muitas questões de magistratura e aí não faz sentido você fazer, sendo muito sincero. A tendência é que eles cobrem conteúdos mais voltados até para aquela parte constitucional, sabe, de direitos e garantias fundamentais, e aquela decoreba também de normas e tratados internacionais. Fechado? Então agora eu quero voltar para a análise mais dinâmica. Aqui já terminamos, né? Eu mostrei para vocês quais as matérias de técnico, mostrei para você como que você vai estudar. Importante também, né, gente? Eu recomendo que vocês, nesse momento, se você já está com um nível mais avançado, já tem uma noção maior, se você já, sabe, é formado em direito, já fez algum concurso, já tem uma base, que você estude naquele formato de metade do tempo com os materiais, metade do tempo com questões, tá? Se você sabe que você dificilmente vai chegar competitivo aqui no ritmo que você está em 100 dias, aí você vai ter que se arriscar mais e seguir com aquele plano de reta final estudando só pelas questões. Beleza? Que aí você tem solidez no seu estudo e depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, se no seu caso é melhor estudar só pelas questões ou com materiais e questões. Fechado? E agora, para analista, gente, temos mais matérias, né? Mas veio dentro do padrão total, gente. Tirando direitos humanos e informática, que foge um pouco do padrão dos últimos TRTs, tudo veio dentro do previsto. Constitucional, administrativo, direito do trabalho, processo do trabalho, direito civil, processo civil. E aqui temos menos questões, né? Temos mais questões nas básicas, então eles deram um poder um pouquinho maior para as matérias básicas, mas está tudo muito parecido, conhecimentos iguais, conhecimentos básicos iguaizinhos, o de técnico, e a boa notícia para analista é que, na verdade, você tem mais questões para analista do que para técnico. Então fica até mais fácil você estudar pelas questões, o conteúdo, normalmente, de técnico é menor do que o de analista, então o de analista fica mais difícil você controlar, e talvez aqui para o analista você tem que jogar um pouquinho mais de questões no seu estudo, tá? Porque quando a gente não tem controle, não vai fazer sentido você estudar uma única vez todo o conteúdo até a prova, sabe? Você não vai repetir, então na dúvida é melhor você estudar por questões. Agora, gente, ó, o que que eu quero mostrar que é uma novidade para vocês? Eu fiz esse quadro comparativo aqui, ó. Vocês estão vendo? Esse quadro comparativo mostra as diferenças entre técnico e analista do TRT 6. E olha aqui, eu deixei assim, ó, tá vendo? Eu coloquei
a codificação aqui embaixo. Ó. Conteúdos compatíveis eu deixei em verdinho, conteúdos parecidos eu deixei em amarelo, conteúdos diferentes eu coloquei em rosa, certo? Lembrando que técnico judiciário da área administrativa, qualquer graduação, inclusive tecnólogo, tá? Analista judiciário da área judiciária, só para formados em direito, e esse cargo é a prioridade. Presta atenção, se você tem formação jurídica, gente, foque no analista judiciário da área judiciária, porque ele paga mais, a recompensa é maior, tem um número de nomeados bem grande. Em termos de proporção, ele acaba chamando mais, se você pensar em número de inscritos e tudo mais, e até o último projeto de lei que a gente teve, isso daqui já é uma realidade já há bastante tempo, que foi do TST, eles criaram mais cargos de analista do que de técnico. Então, talvez a tendência é que nos próximos anos o técnico continue, claro, né, sendo o mais volumoso, só que essa diferença diminua. Então, sinceramente, se você tem a formação jurídica, eu recomendo que você priorize o estudo para analista e até faça a prova de técnico, porque, ó, vamos dar uma olhadinha. Matérias básicas, igual, então não tem diferença, certo? Inclusive agora, nível superior para técnico, né? Então a tendência é que a prova seja ainda mais parecida no final das contas. E aqui, gente, o que é diferente? Para técnico, administração pública, o padrão de TRTs, certo? E direito civil para analista e direito processual civil, que, na verdade, o técnico já estudou boa parte de direito processual civil. Porque você se lembra, né? Porque dentro de direito processual do trabalho, que é uma das matérias de técnico, nós temos o princípio da aplicação subsidiária do direito processual comum no processo do trabalho. Então, vários fundamentos que estão aqui, na verdade, são de direito processual civil, tá? E qual que é a diferença na prática, gente? O que eu recomendo que você entenda, né? Normalmente, e nesse concurso aqui é assim dentro dessas matérias que estão aqui, ó, tudo em verdinho, nós temos o conteúdo de analista maior e o conteúdo de técnico aqui dentro. Nesse caso, o conteúdo de técnico só não está dentro dessa parte de administração pública, né? Que aí teria que ser um extra que você vai estudar. Só que, sinceramente, o que eu faria? Se você tiver muito tempo, sei lá, sabe? Você pode falar, não, vou tentar jogar um estudo aqui de administração pública, só por questões, que é o que eu recomendo se você pensar em fazer isso. Só que o que eu faria, sendo muito sincero? Eu focaria totalmente no conteúdo de analista, se você pretende fazer os dois cargos e tem a formação jurídica. Focaria totalmente nesse conteúdo de analista e faria a prova. E aí eu teria um chute estratégico. Se você não manja nada de administração pública, sabe, tá totalmente perdido lá, eu não perderia meu tempo para estudar para os dois cargos, porque eu acho que você perde um pouco de competitividade. Eu faria um chute estratégico, igual o chute que eu ensinei para a galera no novo curso lá dos Segredos do AB, sabe? Você vê qual que você marcou menos aqui de todas essas questões que você marcou daquilo que você manja. A tendência é que você acerte a maior parte das questões, se você está pronto. Aí você pega aquela alternativa que você menos marcou e chuta tudo a mesma aqui na administração pública, para você tentar ganhar alguns pontinhos aqui nesses 11%, que é o total da prova do técnico. E no restante, você está pronto, sabe? Provavelmente você vai ter uma nota bem competitiva aqui, mesmo desconsiderando a administração pública, e consegue pegar alguns pontinhos. Você pode fazer isso. Como você está, às vezes, e deve estar, né? Pelo amor de Deus, vocês são do VIP. Como você deve estar praticando muito bem a redação, cara, se você classificar para a redação aqui e chegar bem na redação, você passa na frente de centenas e centenas de pessoas, às vezes até mais. Então, dá para fazer, só que aí eu recomendo que você faça o simples, que você foque totalmente nesse cargo e pode até fazer a prova para técnico. Tá, isso daqui que eu recomendo. Se você vai priorizar o estudo para técnico, aí sim eu recomendo que você, sinceramente, estude só para técnico mesmo, acho que fica mais fácil. Mas para quem tem formação jurídica, é o melhor, tá bom? Vocês, a comparação que eu fiz entre TRT Pernambuco e TRT Mato Grosso do Sul, que aí eu reforço um pouquinho isso que eu acabei de te explicar e mostro que dá para você passar no Pernambuco e também passar no 24. É totalmente possível, tá bom? Matérias básicas, cara, os conteúdos são iguais. Né, o que muda é a linguagem da banca, então você vai se adaptar com a engenharia reversa e informática é uma matéria que na prática depois do TRT Pernambuco você vai cortar porque não tem no Mato Grosso do Sul. Legislação, direitos humanos não tem, né? E legislação, cada órgão ali sempre cobra o seu conteúdo específico, né? Por exemplo, aqui no caso do FGV, gente, legislação deles está muito redundante. A maior parte do conteúdo lá que é fora do regimento, fora do código de ética, está dentro do material de direito administrativo, de administração pública, então ficou meio incoerente, assim, sabe? Ficou perdidaço esse conteúdo aqui, mas está tudo já dentro para vocês do material enxuto. Constitucional, na prática, é a mesma coisa, um está dentro do outro, na verdade, né? O Pernambuco ele é mais completo que o 24. Direito administrativo e administração pública, o edital TRT 24 vem um pouco fora do padrão, mas os conteúdos são relativamente parecidos. Você já estudou aqui, ó, uns 80% pelo menos dentro de cada matéria. Direito do trabalho e processo do trabalho, como eu já fiz essa análise tópico por tópico, eu percebi que o conteúdo na prática é o mesmo. E lembrando que eu coloquei AFA, aqui até com um destaque um pouquinho diferente, porque AFA está dentro de direito administrativo do TRT 24.
É um bloco importante ali do final da parte de administração pública, desculpem, né? Dentro de administração pública a gente tem um pedacinho de AFO. Isso daqui, é claro, não tem para o TRT, tá bom? E aqui eu estou comparando técnicos, tá? Então você que vai fazer técnico que prioriza o cargo de técnico. Para analista, gente, cadê? Ó, para analista, a comparação é muito parecida no final, tá bom? Então nas matérias básicas é a mesma coisa, nessa parte de legislação, direitos humanos é a mesma coisa, direito constitucional, mesma coisa, direito administrativo, mesma coisa. Administração pública e AFO é uma diferença, claro, né? Para a galera que vai fazer o TRT 24 vai ter que se adaptar a isso, e a gente tem uma relevância alta, né? Então, sinceramente, é uma matéria que nessa reta final eu priorizaria se você for fazer uma adaptação, que vai ser uma vantagem competitiva sua. E aqui, gente, ó, tem direito civil e processual civil, né? Para o TRT Pernambuco. Para o 24 não tem. Só que é claro que esse estudo que você fez aqui para direito processual civil te deixa mais forte também em direito processual do trabalho. Então, na minha visão, é compatível, até porque a gente tem assim, ó, um mês de adaptação entre provas, não é? Mais ou menos isso, menos de um mês, beleza. Aí depois do TRT Pernambuco, o que que você vai fazer? Você vai pegar a sua nota e fazer ajustes nesses pontos que são diferentes. Você vai ter atenção aqui, ó, no que tá rosinha, ou que eu tentei fazer vermelhinho, mas não sei porque eu acho que eu estava meio daltônico na hora, mudou lá a cor. Mas aqui, ó, você vai olhar para essa parte que é vermelhinha, rosinha, porque você vai priorizar a parte de legislação, administração pública e até o amarelinho nos pontos que são diferentes. E, claro, fazendo a adaptação aqui da engenharia reversa. Para técnico, a mesma coisa. Depois do TRT Pernambuco, você vai ter quase 30 dias para focar na parte de legislação e em AFO, principalmente. E, claro, fazer esses ajustes em administrativo e administração pública. Acabou. Se você fizer isso, você chega muito bem. Tá? Dá tempo de fazer esse ajuste. Lembrando que no TRT Mato Grosso do Sul, a concorrência vem um pouquinho mais fraca na minha visão. Muita gente vai fugir da FGV e faz parte do processo. Pelos números que eu mostrei, acho que o TRT Mato Grosso do Sul vai ser mais simples, tá?